amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Se não me falha a memória, eu tinha terminado a explicação no domingo passado dos discursos, ou melhor, tinha começado a discorrer e a explicar a técnica lucana dos discursos esparramados neste livro aqui dos Atos dos Apóstolos. Foi exatamente isso. Bom dia, padre. Bom dia a você que nos acompanha todo domingo aqui no nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sim, exatamente. O senhor estava falando, ou falou-nos, no nosso último programa, que é simplesmente inimaginável pensar estes discursos serem exatamente de Pedro, de Paulo e de Barnabé. Por quê? Porque aí o senhor entrou na temática da análise narrativa. O narrador, a pena é de Lucas, e ele, enquanto tal, ele pode organizar os personagens. Tem um livrinho chamado Análise Narrativa da Bíblia, em português. Talvez ele possa ajudar o nosso telespectador. É muito bom. Lá ele fala das qualidades de um bom narrador nas narrativas da Bíblia. A mim me ajudou muito a entender, Em outras palavras, foi o que o senhor falou. Claro, hoje nós não faríamos uma coisa desta. Eu não escreveria um discurso meu, feito por mim e atribuído a ele. Mas no passado, na antiguidade, isto era comum, até mesmo em livros profanos que nada tem a ver com a Bíblia. Diversos discursos colocados na boca de personagens que nunca os pronunciaram daquela forma, ainda que se respeite ou se respeitasse a ideia deles. É o que faz Lucas. Coloca na boca de Pedro, mas respeita a evolução teológica, pequenininha ainda, naqueles anos 30. Não era mais a sua dos anos 80, 90. Ô padre, mesmo assim, quando nós olhamos a narrativa, mesmo cheia de tensões, incompleta, um versículo ou outro, digo, um versículo ou outro que poderia ser um pouco mais modelado, evoluído, no todo da mensagem há um anúncio catequético. Isso significa que o autor, no caso Lucas, era, para sua época, um homem preparado. A pergunta é, se esse discurso não é de Pedro, mas é de Lucas, de onde Lucas bebeira para ter condições de... Fontes orais. Certamente fontes orais que chegaram até ele. E como eu disse em outros domingos, em outros programas, podia perfeitamente haver pessoas que ainda se recordavam de como a pregação começou a ser feita em Jerusalém. 70 anos não era uma idade proibitiva para aquela época, embora fosse já exceção, mas não era considerada uma idade impossível de se viver. Foram fontes orais. Lucas não tinha, para estes primeiros capítulos e para este início em Jerusalém, outras fontes a não ser as orais. Agora, não quero dizer também que todas essas fontes orais vieram de gente de 70 anos, que estiveram realmente lá. Eram fontes variadas. E ele as trabalhou da melhor forma como ele pôde, compondo, como está aqui, um mosaico. O senhor, que certamente tem mais acesso, inclusive, ao texto no original, que é no grego,
É um grego erudito, padre? O grego de Lucas simples, é um grego erudito, sim. Inclusive dos Atos? Inclusive dos Atos. Atos e terceiro evangelho. E mais, Pedro não falava grego. Curioso isso. Mas, Pedro falava aramaico. Devia entender mas hebraico. cogita-se que quem transitava ali por influência das relações comerciais e do helenismo ali, Sim. ali não se falava grego? Falava-se grego em Jerusalém, que era uma cidade cosmopolita, mas isto para classes mais elevadas, para o comércio, para relações com outros países, nós diríamos hoje internacionais, mas não fica bem isto na boca de um pescador simples da Galileia. Então, se com grego já era assim, imagina-se com latim, né? Aí é que não... Não, de jeito nenhum. Era para Pedro corte não devia mesmo. falar latim também. Era aramaico. Muito bem. Como os outros também, todos aramaicos e galileus. E de origem humilde. Nós não podemos confundir um pobre de hoje com um pobre daquela época. O pobre de hoje é muito mais pobre do que naquela época. Por quê? Você está calculando a pobreza na dimensão material? Anda aqui nesta cidade de São Paulo e você vê de tudo. Você vê habitante de rua, gente maltrapilha, gente morrendo de frio, nesses dias frios, porque estamos passando. Você vê de tudo. Na época, no século I, eram pessoas humildes, de classe humilde. Não eram aristocráticos, não eram pessoas de nível elevado, mas eram pessoas que tinham o necessário para levar uma vida digna, uma vida modesta. Ou seja, tinha sua casa, sua família, seu trabalho. Exatamente. E Pedro tinha a casa dele, porque se fala até da sogra que estava doente na cama com febre. O padre, ainda que, já que a gente abriu esse parêntese, certamente vai se levantando curiosidades aqui para a gente, inclusive para o nosso telespectador. Se os apóstolos, por exemplo, Pedro e os outros discípulos, falavam mais em aramaico, e nas sinagogas, na hora do culto, na hora dos louvores, aramaico também, não mais o hebraico? Também, não. Ou salvo as exceções? Quando os Atos foram escritos, Pedro já tinha morrido. Pedro já tinha morrido há 20 anos, pelo menos. Portanto, quando a seita cristã, já podemos dizer o cristianismo, começou a se esparramar pela bacia oriental e ocidental do Mediterrâneo, Pedro já não estava mais aqui entre nós. E podemos dizer os outros 10 também com Pedro, os outros 11 também com Pedro. O que a igreja nunca mais sentiu necessidade de refazer foi um colégio de 12. Matias foi o único. Depois que foram morrendo, nunca mais existiu um colégio de 12. Mas hoje ela acredita, através da sua teologia ordenada, que o bispo é sucessor dos apóstolos. Mas não dos 12. Mas que não significa dos 12. Dizer? Que ele não é sucessor de Tomé, ou sucessor de Pedro, ou sucessor de André. Ele não é dos 12. Ele não viu Jesus, não caminhou com Jesus. Mas o Papa é, de acordo com a teologia da Presbyterorum Ordinis, por exemplo, não? Porque se ele não é, ele não quebraria aquela questão da tradição. Desculpe entrar num assunto que... Porém, precisa entender, o Papa não tem atualmente os mesmos poderes que tinha Pedro. O Papa não viu Jesus ressuscitado, o Papa não recebeu nenhuma nova revelação, o Papa não escreveu nenhum livro inspirado. Ele é sucessor de Pedro no sentido de que Pedro foi o líder da primeira comunidade e ele continua
na liderança de uma comunidade que hoje tem a expansão do mundo. Só nesse sentido. E liderança essa que se pauta no serviço, né? Na questão do serviço. No serviço, na autoridade também. Mas autoridade feita para servir e não para se autopromover. Muito bem. Obrigado, padre. Então a gente continua a nossa leitura depois do intervalo, né? Depois do intervalo, eu acredito sim. que já deu intervalo. Mas aí podemos retomar o próprio versículo 14, né? Do capítulo 2. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais. Assim julgavam os que eram da oposição e não aceitavam uma intervenção de Deus. Mas está vendo também a ambiguidade do carisma das línguas? Pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. E vem uma longa citação do profeta Joel, bem de acordo com o acontecimento do Pentecostes. Lucas sabia que esta profecia tinha sido usada numa espécie de busca de antologia de textos feita pelos primeiros cristãos nos livros do Antigo Testamento e a coloca aqui na sua completude. O versículo 17. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem é entregue segundo o desígnio determinado, e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato. E aqui vem já um sinal de que Lucas respeitava os inícios da cristologia. Não há nenhum nexo entre a crucifixão e a ressurreição. Uma espécie de incidente houve, de acordo com esse texto aqui, na vida de Jesus. O mataram, mas Deus logo remediou a questão, ressuscitando Jesus. Onde está a teologia da cruz? Onde está a soteriologia do crucificado? Onde está Paulo, que afirma que o Cristo crucificado é loucura para os judeus e idiotice para os pagãos? Para nós, porém, é ciência de Deus, é
desígnio de Deus, é desígnio salvífico de Deus. Não se encontra aqui, porque isto foi conquista que se fez mais tarde. E nem é de Lucas essa soteriologia, é mais paulina do que ele. Lucas não fala. Interessante, ele podia jogar aqui também um pouquinho da teologia dele, mas ele também não faz nexos profundos entre a teologia, inclusive, ele entre poderia, a crucifixão e a ressurreição. Ele poderia, inclusive, usar as duas grandes ferramentas que ele muito usa no próprio Evangelho, espaço e tempo, né? E ele não o faz unindo uma coisa a outra. Mas quando o senhor falou que muito provavelmente essa ideia não é propriamente de Lucas, o senhor diz que crer ser mais de Paulo, o senhor quer dizer que Lucas bebeu? Não. Paulo teria uma teologia da cruz, uma cristologia da cruz, e que se pode ler bem nas suas cartas, sobretudo a primeira aos Coríntios, e Romanos também. Romanos, sobretudo, capítulo 3. Deus o expôs como propiciatório em seu sangue para a nossa redenção. Veja, nada disto está aqui. Isto aqui não é, em primeiro lugar, lucano. Lucas não segue Paulo. E, em segundo lugar, isto também parece não ser petrino. Aparece fato na primeira epístola atribuída a Pedro. Mas, atenção, este escrito é um pseudo-epigráfico, isto é uma carta posterior atribuída postumamente a Pedro. Não é da lavra da mão dele, como acontecia muito no passado. Vós não fostes resgatados por ouro e prata perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, imaculado. O padre, o senhor também disse que vê muito aqui olhos da cristologia, né? Cristologia, aquela ciência da teologia. Vendo que uma cristologia ainda nascente. Ainda nascente. Né? Ainda não totalmente evoluída. Sim. Não se fala, por exemplo, que ele morreu para a remissão dos pecados. Simplesmente o mataram, mas Deus o ressuscitou. Uhum. É diferente, não é? Sim, claro, sem dúvidas. E espero que o telespectador esteja entendendo. Uhum. O versículo 25. De fato, é a respeito dele que diz Davi: eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Bom, depois de Joel, uma outra citação do Antigo Testamento. Desta vez, Davi. É o Salmo 16, pela tradição, atribuído a ele. Agora, padre, um versículo... O que significa isso? Um minutinho. O que significa isso? Que os cristãos, eu já falei, mas repito, os primeiros discípulos de Jesus tinham um afã de explicar o que aconteceu com Jesus. Afinal de contas, crer que o Salvador da humanidade, que é aquele que abriu a única janela que nos dá para Deus, tenha sido um homem relativamente pobre, um homem humilde, um homem contestado, um homem desprezado, um homem caluniado, um homem processado, crucificado
e morto de maneira cruel e vergonhosa numa cruz, nu, Salvador da humanidade. Mas isto, nós estamos acostumados com isto, porque temos 2000 anos de história por detrás de nós. Mas quem viveu os acontecimentos naquele momento? Isto tudo era um empecilho, um obstáculo para que o cristianismo se expandisse. Era preciso, então, buscar imediatamente na Sagrada Escritura uma série de textos, uma espécie de antologia, dizia eu, que de alguma maneira introduzisse ou facilitasse a compreensão de Jesus, Messias e Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade, do modo como viveu e, sobretudo, do modo como morreu. Isto é, usando as palavras de Lutero, aqui bem apropriadas. Deus aparece a nós sob contrária espécie. Deus se apresenta no seu contrário. O onipotente na completa impotência da cruz. E assim ele leva ao nada, leva ao descabimento o orgulho humano, a vaidade humana, a ciência humana, que quer se construir sem Deus, já que o mundo não foi capaz de encontrar a Deus pela ciência. Deus salva o mundo pela loucura, pelo seu contrário, pela cruz. Nós temos nosso programa chegou ao fim, né? Esgotado mais uma vez, e desejamos que todos tenham tido ou estejam fazendo um bom estudo com estas palavras, e voltaremos no domingo que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, bom domingo e boa semana.